E galerinha do Berilo, prontos para mais um encontro histórico? Vamos lá, o terceiro. Vamos finalizar esse momento aqui com a gripe espanhola no contexto do final da Primeira Guerra Mundial, certo? E como terceiro, vamos lembrar aqui o que aconteceu até então. Fizemos um primeiro encontro sobre coronavírus, tivemos um segundo encontro sobre a peste negra, e esse terceiro encontro será sobre o coronavírus. Então fique atentos aí, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi essa gripe espanhola que aconteceu há mais ou menos 100 anos, certo? Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, certo? Tanto a página do Instagram do Berilo, né? Quanto o YouTube do Berilo Vanderlei, a página no Facebook da TVBW, e eu também tenho a minha página lá no Facebook também, chamada Mais História. Então esse vídeo e alguns outros professores também vão estar inseridos nesses canais. Então dá uma curtida lá e valorize as produções de nossos amigos. Então beleza. Vamos lá para a gripe espanhola, no contexto da Primeira Guerra Mundial, já estou antecipando até parte do conteúdo. Aqui é assim, é rápido, dinâmico, para que a informação chegue de forma mais direta e objetiva possível. Onde surgiu? Fácil, Espanha. A gripe espanhola surgiu na Espanha. Errado. Olha que situação. Surgiu no Kansas. Muito possivelmente, também nas fontes que eu pesquisei, né, foi dito que essa gripe surgiu nos Estados Unidos, em um estado americano chamado Kansas. Espera aí, professor. Gripe espanhola? Por que a gente não chama de gripe americana? Vamos saber o porquê? Olha só. Tem um contexto, assim, a gente tem que lembrar do final da Primeira Guerra Mundial, certo? 1917 foi um ano decisivo nesse conflito mundial. O que é que aconteceu? Houve a saída da Rússia e houve a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, certo? Então, alguns pesquisadores dizem que essa gripe foi levada da América do Norte para as zonas de conflito. Então, esses soldados americanos levaram essa doença até as zonas de conflito. E essa doença se espalha depois, quando os soldados retornam para seus países. Então, essa é uma possibilidade, é bem aceita pelo campo acadêmico, de que essa gripe surge nos Estados Unidos, é levada por esses soldados até a Europa, ela se espalha nos campos de batalha, e depois, quando acaba a guerra, esses soldados retornam para suas casas, para seus países de origem, aí a doença se espalha, certo? Mas por que, se uma doença surgiu nos Estados Unidos, por que ela recebe o nome de gripe espanhola? Alguém tem uma dúvida? Alguém tem uma teoria? Vamos pensando aí, né? Por quê? Porque isso vai estar inserido dentro do contexto da guerra. Dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, gente, os países censuravam informações, né? E essas informações eram censuradas para não se criar um pessimismo nas tropas, porque esses soldados estavam combatendo. A grande guerra foi uma guerra que matou violentamente, trouxe inovações tecnológicas que o número de mortes foi tão grande, nunca havia se visto o número de mortes daquelas, metralhadoras, tanques, né, acho que avião. E aí você também coloca uma doença que tem um índice de mortalidade muito alto. Então, assim, alguns países censuravam essas informações, né, para não gerar esse mal-estar nas tropas. Então, assim, já estava na guerra, a quantidade de mortes era excessiva, não é mais uma informação que vai alterar esse quadro. Então, censurava. Os jornais não davam tanta credibilidade. No entanto, como a Espanha não participou, estava neutra nesse conflito, a imprensa continuava livre e a imprensa publicava os relatos de mortes que estavam acontecendo. E eram números assustadores. Então, assim,
Quando as pessoas vieram ter noção do que estava acontecendo, as pessoas associaram o início da gripe à Espanha, não aonde ela teria surgido. E aí levou o nome de gripe espanhola. Esse contexto que se chama essa doença de gripe espanhola e não de gripe americana. Número de mortos. Geralmente as fontes que eu vi colocavam mais ou menos 50 milhões de mortos. Mas eu já vi números que variavam entre 50 e 100. E justamente por conta dessa censura, você também não tem um parâmetro para afirmar que foi tanto. Então, assim, dentro da censura se perdeu muitas informações, não se contabilizou. E lembrando que sendo 50 ou sendo 100 milhões de mortos, a gente tem que lembrar que, à época, em 1918, a população mundial era de 1,8 bilhão de habitantes. Eu não vou fazer o cálculo matemático, vocês vejam aí com Sandra, com Adenilson, né? Porque eu não tenho como fazer. Mas é só vocês fazerem a relação. Se você pegar a população hoje do planeta de 7 bilhões e calcular a porcentagem do que representava esses 50 ou 100 milhões para 1,8 bilhão, vocês vão ver que foi algo assustador, certo? E dentro dos Estados Unidos há um caso bem peculiar que os jornais lá da Filadélfia e os governantes não deram muita credibilidade para o que estava acontecendo. Inclusive, tem uma manchete de jornal que diz assim: gripe espanhola chegando, não se preocupe. Lave apenas a água com sabão. A gente está cuidando disso. Essa epidemia não chegará a nós de forma tão violenta. E na cidade da Filadélfia, foi permitido um desfile de 200 mil pessoas, né? Pessoas lá se manifestando e tal. E 48 horas depois, começou a ter uma série de problemas. Internações e os hospitais não davam conta de atender todas essas pessoas, a demanda era muito alta, e aí houve um pico de contaminação na Filadélfia, que a gente pode visualizar aqui comparando dois casos. O da Filadélfia, que não gerou a preocupação das autoridades, e não pediram para que essas pessoas ficassem em casa, fizessem o que devia ser feito, e St. Louis, que proporcionou e o governo tomou essas medidas para que as pessoas ficassem isoladas. Então, olha o pico de mortes que teve na Filadélfia e olha a linha em St. Louis, né? Uma cidade que não deu a menor importância para o que estava acontecendo e outra que tomou as medidas cabíveis. Então, isso alterou e diferenciou os rumos que essas cidades tomaram, certo? Então, ó, a dica aqui, ó. Precaução é o melhor remédio. Vamos ficar em casa, sair só quando for necessário, né? Se necessário, quando necessário e se for necessário. Beleza? Vamos lá. Né? Estados Unidos teve aproximadamente 675 mil mortos. Acredito que foi mais mortos aí do que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial soldados americanos. Mas alguém pesquisa aí, coloca aí nos comentários depois, beleza? E como essa gripe espanhola chegou ao Brasil? O Brasil não enviou soldados para a Primeira Guerra Mundial, né? Foram mandados enfermeiros e médicos. Mas, segundo fontes pesquisadas, um navio inglês chamado Demerara, responsável pelo serviço postal, correspondências. Lembra? As informações iam e vinham através de embarcações pelo mar. E esses navios eram muito importantes. Esse navio chegou ao Rio de Janeiro em 16 de setembro de 1918. E antes disso, ele havia saído de Liverpool, passado por Lisboa, Dakar, Senegal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Foi esse navio que trouxe a doença, a gripe espanhola, para o Brasil. Inclusive, há relatos de que lá em Recife, quando essa embarcação ela para, já tem 2 pessoas falecidas dentro do navio, né? E aí, essa doença começou a se alastrar pelo país, né? Como era o Brasil naquele momento? Época de, ali, final da Primeira Guerra Mundial.
Olha que interessante. Hoje a gente tem cidade de São Paulo como a maior cidade do Brasil. Na época era o Rio de Janeiro. A única cidade do país a ter mais de 1 milhão de habitantes. O dobro da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo estava começando a despontar, né? A cidade do Rio de Janeiro, lembra, em 1918, era a capital do Brasil. Deixou de ser apenas em 1961 com a fundação de Brasília, né? Quais eram os sintomas da gripe espanhola? Pele azulada, justamente pela falta de ar. Cianótica, acho que é até o termo correto, depois vocês perguntam aí a William Gibson, Wendell, né? Hemorragias internas, além daqueles sintomas de uma gripe comum, certo? No período, gente, a classe médica não sabia corretamente o que era um vírus. Então, assim, o combate era meio injusto, porque você não sabia nem com o que você estava lidando. Então, assim, as medidas que eram tomadas, elas eram tomadas muito mais por experimento do que por eficácia. É complicado você combater um inimigo que você não tem conhecimento. É diferente de hoje, você já tem toda uma estrutura, sabe que é um vírus, sabe como combater esse vírus, certo? Né? Houve também, na época, né, uma descrença, como aconteceu nos Estados Unidos, houve também uma descrença aqui no Brasil, né? Houve uma lentidão por parte das autoridades em fechar as escolas e limitar a circulação, aconteceu, né? Porque as pessoas não tinham conhecimento de fato, como eu falei anteriormente, não sabiam o que era, não sabiam como lidar, não sabiam o que ia acontecer, mas as mortes foram acontecendo. E essa notícia aqui, ó, essa capa de jornal do Rio de Janeiro, já em outubro, creio eu, outubro de 1918, o Rio de Janeiro é um vasto hospital. A invasão da influência espanhola, né? Socorro, o povo sofre os horrores, não há médicos, não há remédios, as pessoas não tinham conhecimento, como eu falei. E para que você acredite que isso, que o Rio estava passando por ser capa de um jornal e de uma forma tão assim, é porque acho que a crise chegou e pegou mesmo essas pessoas de jeito, né? Até o presidente eleito, Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola antes de tomar a posse. Ou seja, a autoridade, né, também foi afetada e faleceu antes de tomar a posse como presidente. E acredita-se que aqui no Brasil houve em torno de 35 mil mortes, né? Um número também bem alarmante para a época, certo? E aí uma charge da época, a Espanha, a espanhola, faça o favor de dizer ao diretor que eu estou às suas ordens. Eram charges que eram publicadas no jornal sobre esse momento, né? E a gripe está com a cara da morte ali, né? Vejam que você também não tinha também uma estrutura de combate a essa doença. E no Rio Grande do Norte, a gripe chegou aqui, fazemos parte do Brasil. E aí, o que é que aconteceu aqui na nossa cidade? A doença teria infectado 1/3 dos habitantes de Natal. A cidade tem 30 mil habitantes. Gente, em 1918, Natal tem 30 mil habitantes. Se a gente vive numa cidade que todo mundo se conhece, tem em torno de 800 mil habitantes, imagina 100 anos atrás, essa cidade tinha 30 mil habitantes. Em torno de 10 mil pessoas foram infectadas, né? Houve a paralisação do campeonato potiguar de futebol, meu ABC, teve que parar o campeonato aí porque a gripe pegou, né? Houve também a decisão de encerrar o ano letivo em algumas escolas, Colégio da Conceição, né? Não teve entrega de diploma, não teve festa de final de ano. Há relatos de jornais que no Alecrim, em apenas uma unidade médica, 350 pessoas foram atendidas em um único dia. Olha aí, né? Cidade pequena, não havia turismo, mas a doença chegou por aqui também, né? E havia algumas coisas interessantes, vou dizer assim. Então, olha aí, ó, foram vendidos preservativos contra a gripe, né? Então, eu não sei a eficácia disso, deixa para o William, para o Wendell, mas tem a foto aqui do anúncio, ó, preservativo contra influência. Não sei. Vocês falam aí, mandam aí, perguntam e pesquisam. Medidas profiláticas. Foram extintos lamaçais, algum processo de
houve um processo de reformas nas cidades para combater, né? Por exemplo, houve uma ideia de que você precisava recolher esses lixos de uma forma mais eficaz, porque você já tem a ideia de que associando lixo sujeira a doenças, né? Lamaçais que existiam também, a prefeitura também começou a fazer algumas obras para extinguir isso, né? Foram vendidos medicamentos como a bromoquinina, Viticura, a influenza espanhola, aí está um anúncio aí de uma farmácia, né? Número de mortes. Há um registro de que houve 38 mortes em Mossoró, mas não é um número fechado, porque infelizmente os jornais da época não deram maior detalhe sobre esses dados estatísticos, né? Mas como eu falei em Natal, se tem a ideia de pelo menos um terço da população teria sofrido, porque você tem alguns registros médicos, né? Aqui você tem um anúncio no jornal falando sobre essa gripe, né? Aí, no dia 7 de dezembro de 1918, no nosso estado, a influência espanhola, né? Um documento da época falando sobre o trecho do jornal A República, falando sobre o campeonato potiguar que foi paralisado e não teve prosseguimento por conta da gripe espanhola, né? E dentro desse contexto todinho de não saber o que está se combatendo, do número de mortes excessivos, a ciência ali médica engatinhando, a gente aprendeu muita coisa com essa gripe espanhola. O isolamento é eficaz a diminuir o número de contágio, interromper a circulação das pessoas na rua também ajuda a diminuir o número de contágio, que devemos ter cuidado ao tossir, principalmente se estivermos em público. O ideal é não sair, mas ao tossir você tem que ter cuidado. Higienizar as mãos é muito importante ao sair de casa. Ao chegar de casa, lavar as mãos até a altura do cotovelo, sabão, álcool gel, álcool 70, até as roupas, certo? Alguns casos use máscara, né? E aqui nós temos esse cuidado que os conselhos ao povo na época da gripe espanhola, evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos, evitar toda fadiga ou excesso físico. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir à cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações e o contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Evitar as causas de resfriamento e de necessidade, tanto para as mãos como para os doentes convalescentes. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor, ainda mais todos esses cuidados. Então, na crise, a gente aprendeu aí algumas coisas que nós estamos vivenciando na atualidade. Beleza? Né? Tenho como referências aí, peguei reportagem da Tribuna, do Fantástico, Brechando, Toque de História. E fiquem atentos aos canais da escola e ver muito mais coisa por aí, ver muito mais aulas e ver muito mais momentos históricos. Beleza? Show de bola. Então, desejo boa Páscoa a vocês, que a gente possa se restabelecer o mais rápido possível, porque a saudade bateu a porta. Hasta la vista, Maybach.